cite algum aspecto da espiritualidade da vida de Jesus e fale um pouquinho sobre a sua vida devocional. Assim, falar sobre a espiritualidade de Jesus parece um contrassenso, né? E nisso está toda a sua beleza, porque a espiritualidade de Jesus, assim, pensar que Jesus tinha uma vida espiritual, no sentido como nós interpretamos, porque nós temos uma tendência de fragmentar, né, de criar uma dicotomia entre o que é espiritual e o que é não espiritual, né? Então, assim, qualquer pessoa, de certa forma religiosa, ela tem uma percepção daquilo que ela considera religioso e não religioso. Ir para uma igreja é religioso, ir trabalhar na segunda-feira não é religioso, ir para um encontro de oração e um retiro é religioso, ir para a fila do banco para pagar a conta, almoçar com um amigo, tomar uma decisão no negócio não é religioso. Para Jesus, digamos, a espiritualidade era toda a sua vida. Ou seja, ele não foi menos santo comendo do que foi quando viveu a sua transfiguração. Jesus não era menos espiritual enquanto estava ali caminhando com seus discípulos do que era quando estava ensinando o Sermão do Monte, por exemplo. Para Jesus, digamos, a sua espiritualidade não poderia jamais ser fragmentada entre aquilo onde ele era mais ou onde ele era menos. Esse é um grande desafio que eu tenho para mim. Quando você pergunta sobre a minha, é tentar, de alguma forma, integrar tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço dentro dessa realidade na qual Cristo, o reino de Deus, a salvação em Cristo, que envolve e engloba a totalidade da vida e a totalidade do ser humano. Você vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no nosso intervalo, mas eu quero continuar ouvindo sobre a sua vida devocional. Continue com a gente, vamos a um breve intervalo. Você está assistindo Viva com Propósitos no quadro Sala VIP. Você está assistindo Viva com Propósitos. Por que estou aqui? Descubra e surpreenda-se. 40 dias de propósitos. A campanha que vai te ajudar a descobrir o verdadeiro sentido da vida. Adquira já o seu kit www.propositos.com.br ou pelo 12 3911 2228. O segredo da satisfação está em Cristo. Aprenda a receber, alegrar-se e compartilhar a vida de Jesus. A Vida que Satisfaz. Elaborado por Carlos Macor, fundador do Ministério Permanecer. Peça já o seu www.permanecer.com.br. Apoio Propósitos. Você está assistindo Viva com Propósitos. Estamos de volta com o nosso quadro Sala VIP e o nosso convidado desta semana é o pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Pastor, você estava falando antes do intervalo sobre a sua vida devocional. Fale um pouco mais, por favor. Eu sempre vivi com muito conflito e com muito sentimento de culpa em relação a isso. E um princípio, uma verdade bíblica que para mim foi redentora, transformadora, foi quando eu comecei a olhar com um pouco mais de interesse sobre esse mistério do Deus que se revela a nós como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Deus bíblico, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus cristão, é uma comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, uma amizade eterna. Esse é o grande mistério, né? Não são três deuses, é um Deus só, mas numa comunhão tão perfeita, num amor tão completo, tão perfeito, que não são três, é um Deus que se manifesta numa amizade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso me ajudou a entender que quando se fala de espiritualidade ou quando se fala de devocionalidade, se fala de relacionamento. E relacionamento envolve não apenas
o meu relacionamento com Deus, mas envolve também o meu relacionamento com o próximo, envolve o meu relacionamento comigo. Esse é o grande mandamento que Jesus apresenta quando ele é questionado por religiosos do seu tempo sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. Ele diz, olha, o maior mandamento, o resumo de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e ao próximo como a si mesmo. Então, para mim, a vida devocional tem sido isso, tem sido esse longo caminho na construção de um relacionamento saudável com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, isso através da oração, através da meditação, através do silêncio, através da quietude, e a forma como esse relacionamento se expressa nas nossas relações, as mais diversas, com as diferentes pessoas dentro da família, dentro do ciclo comunitário da igreja e de outros ambientes, como que esse relacionamento se expressa nesses encontros. No seu livro Conversas do Caminho, você diz que a espiritualidade, ela nasce em Deus, passa nas Escrituras e tem o testemunho também sobre os pais da igreja, até chegar a uma aplicação no contexto cotidiano de cada um. Como você faz essas pontes na sua obra e comunica isso ao leitor? É interessante observar, pastor Carlito, que a maneira como Deus escolheu para se revelar e para se manifestar na história foi através de um povo. Deus chama no início Abraão e diz para Abraão, através de você eu quero abençoar as famílias da terra. Não havia assim um projeto cósmico, havia gente, e isso se manifestou na sua plenitude, na sua forma mais gloriosa em Cristo, e no seu ministério, na sua vida, no que ele ensinou, nos discípulos que ele formou. Então, o que nós precisamos entender é que, de fato, isso nasce em Deus, se manifesta e se expressa ao longo da história, e isso envolve essa longa experiência que a igreja cristã tem desde o seu início, desde o seu começo, desde Pentecostes, passando pelos pais da igreja, pelos movimentos do deserto, pelo testemunho de tantos homens e mulheres que procuraram de alguma forma, dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, viver essa experiência com Deus, a reforma do século XVI, os movimentos posteriores à reforma, tantas expressões que nós encontramos ao longo dessa história com uma riqueza extraordinária, a ponto de eu dizer que hoje a espiritualidade do presente e do futuro, ela, num certo sentido, é construída sobre as histórias do passado. Sobre a igreja em si, que também é